Eu não sei qual das meninas, a Letícia ou a Lívia, mas quando elas eram pequenininhas, eu gostava de falar assim, esse texto, eu me deleito nele. E aí uma delas diz assim, como que é esse negócio de deleitar no texto? E tem uns textos que o senhor deleita e outros o senhor não deleita. Não é? Quer dizer, eu não sei o que passava na cabeça dela, de uma das duas, o que significa deleitar. E para mim, irmãos, é quando eu estou lendo a palavra e é como se eu estivesse no lugar. Claro que não são todos os textos, mas tem alguns textos na palavra de Deus que fala tão profundamente ao nosso coração que quando você lê, parece que você é parte do texto. E quando isso acontece, eu me deleito. Ou seja, eu consigo ser abastecido pelo texto de uma maneira indizível. Portanto, o que nós quero compartilhar com os irmãos hoje é parte desse deleite. Mas, infelizmente, eu não consigo ir além do que eu vou compartilhar. Mas eu quero dizer para os irmãos que tem muito mais. Mas eu estava escrevendo e colocando algumas coisas. Quando eu deparei, já tinha 8 páginas. E aí eu comecei a tentar tirar alguma coisa. Mas o meu coração, eu não consegui tirar nada. Porque faltava um nexo. Eu sabia que eu precisava dizer isso. Então esse texto, irmãos, é um texto que a minha alma deleita. É um texto em que de verdade emana Deus. E que eu entendo que este é o desejo de Deus para mim e para você. E que às vezes está em nós o não fluirmos o que Deus deseja. E para terminarmos essa série de janeiro, eu quero terminar com esse texto, irmãos, que é o capítulo 3 de Atos, do verso 1 até o verso 10. E a minha oração é que você também se deleite neste texto. E que o Espírito de Deus flua no seu coração, carregado, impregnado das verdades aqui reveladas. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punha diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava para que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse, olhe para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse, não possuo nem prata,
nem ouro, mas o que eu tenho, isto te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu-o todo o povo a andar e a louvar a Deus. E reconheceram ser ele o mesmo que esmolava assentado à porta formosa do templo. E se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Vamos também lá para o capítulo 4, verso 21 e 22, que é o desenrolar desse episódio. Depois ameaçando-os, verso 21, mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Ora, tinha mais de 40 anos aquele em quem se operara esta cura. 3 horas da tarde. 3 horas da tarde, o horário da reunião de oração. Pedro e João, cheios da realidade de Deus, não só com sede de compartilhar o que Deus tinha dado a eles um pouco antes, no derramar do Espírito Santo, mas eles acompanharam aqueles que iam orar no templo. Eles estavam indo, e antes de chegar à porta chamada Formosa, que é um portão grande, cravado em ouro e pedras preciosas, situado do lado oriental do templo, eles se depararam com este homem do texto, que era aleijado desde nascença. Um homem que não era capaz de usar uma muleta, não era capaz de ir sozinho para o seu ponto de pedir esmolas. Ele precisava de bons amigos, pessoas que o levassem ali para mendigar o seu pão diário àqueles que entravam no templo para orar. Ele não era permitido entrar no templo, porque ele era aleijado. Mas as pessoas que por ali passavam, para aliviar a sua consciência, davam-lhe algumas moedas de prata. Mas quando Pedro e João se aproximavam nesse dia, ele os viu. E eu não tenho dúvida, irmãos, de que Pedro e João tinham algo diferente dos outros que por ali estavam passando. Pedro e João, cheios do Espírito Santo de Deus, trazia no seu rosto, no seu semblante, na sua maneira de caminhar, algo que os outros não tinham. E este homem, que era um homem esperto, porque todos pedintes, eles têm esse discernimento, pode ver que algumas vezes pessoas passam perto deles e eles não pedem, mas outros eles já pedem, porque eles, mais ou menos, eles fazem uma leitura para saber se eles vão ganhar alguma coisa. Este coxo tinha a certeza, quando ele abordou a Pedro e João, de que ele poderia obter alguma coisa destes dois homens. Pedro e João pararam, falaram com ele e disseram algo que
este homem não tinha costume de ouvir. Pedro e João disseram: olhe para nós. A impressão que eu tenho, irmãos, é que este homem humilhado, ele não tinha o costume de olhar para as pessoas. Normalmente o pedinte não olha para você, com medo de ofender-nos. A sua situação é tão humilhante, tão degradante, que ele não ousa olhar para o seu ofertante. Mas a primeira coisa que Pedro e João fizeram foram pedir que ele olhassem para eles. Olhe para nós. Então ele olhou para eles. E quando ele olhou para Pedro e João, Pedro assume o comando daquele momento especial e diz o seguinte: prata e ouro não tenho, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. E Pedro estende a sua mão, pega na mão daquele homem, e o princípio ativo dos céus, o poder curador de Deus, invade os pés e os tornozelos daquele homem. E o texto sagrado diz que, de um salto, ele se põe em pé. Imediatamente, ele se coloca em pé e começa a pular. Diante de todas as pessoas, louvando a Deus. Isso é um grande milagre. Esse é um verdadeiro milagre. E eu me deleito, irmãos, quando eu leio não só as histórias bíblicas, mas as histórias de pessoas como eu e vocês, que experimentam o poder de Deus. Eu me deleito porque isso faz bem à minha alma. Eu me deleito porque isso também está disponível a todos os servos de Deus. E eu me deleito mais ainda, irmãos, quando eu sou parte disto. Quando eu estou não só deleitando-me com aquilo que Deus está fazendo na vida do outro, mas quando Deus está usando a minha vida para que isso aconteça, não só na minha vida, mas também na vida do outro. O deleite é muito maior, porque eu não vou trazer no coração somente a leitura de que Deus pode fazer, e eu estou vendo Ele fazer. Mas eu vou trazer a leitura de que Deus pode fazer, e eu sou parte daquilo que Ele está fazendo. E eu queria, irmãos, hoje conversar com os irmãos exatamente sobre essa questão. Em que tipo de ambiente flui o poder de Deus? Em que tipo de ambiente flui o poder de Deus? De todo o coração, irmãos, e em plena convicção diante de Deus, eu creio que nós não precisamos de grandes
e complexas ideias para Deus operar em nós e através de nós. Eu acredito que Deus geralmente lida conosco de forma muito simples, sem nenhuma complexidade. Deus flui em nós de uma maneira maravilhosa, Ele quer fazer isso. Onde as coisas principais são coisas claras e evidentes. E as coisas claras e evidentes são as coisas principais. Eu quero caminhar com os irmãos nesse texto e tirar deles alguns princípios básicos que nós devemos reconhecer, que nós devemos trabalhar no nosso dia a dia, em nossas vidas, se nós quisermos ver o poder de Deus em nós, em nosso meio. Fazendo realidades, trazendo realidades tão portentosas como esta que nós acabamos de ver. Respondendo necessidades tão essenciais quanto esta que nós acabamos de ver nas Escrituras. E o primeiro princípio, irmãos, é um princípio óbvio, mas é um princípio que às vezes nós o negligenciamos. É que o poder de Deus flui onde Ele está. Parece simples e óbvio. O poder de Deus flui para onde Deus está. Mas eu quero que os irmãos acompanhem comigo a história desse coxo. Ele está assentado num dos portões principais da entrada do templo por anos. No capítulo 4, verso 22, diz que ele tinha mais de 40 anos. E o texto do capítulo 3 nos diz que ele era levado ali todos os dias. Ele era como que algo que enfeitava o portão formoso ou formosa do templo. A porta formosa do templo. Mas era algo que denegria a imagem da igreja que estava lá. O templo era supostamente a casa de Deus. A casa onde Deus estava presente. E no entanto, ele estava ali toda a sua vida, acampado à porta da casa de Deus, e ainda assim permanecia aleijado. Nem todo fervor religioso, farisaico, do povo que frequentava, da pontualidade do tempo de oração, conseguiu trazer àquele aleijado a solução do Senhor. Ele estava acampado à porta da casa de Deus, do Deus que criou o universo com a única palavra da sua boca. Mas eu vou dar uma notícia triste para os irmãos. Deus não estava no templo. Deus não estava lá. Quando Jesus morreu, quando Jesus pronunciou aquela palavra fantástica que encerra toda a sua missão, tetelestai, quando ele pronunciou a palavra, tudo está consumado, o véu foi rasgado pelas mãos do Senhor de alto a baixo. Isso significa que agora todos tinham acesso à presença de Deus,
A presença de Deus não era mais velada em reclusão. Ou ela não estava mais circunscrita a 4 paredes, a 5 paredes, a 6 paredes, ou em parede nenhuma. Agora o Senhor Deus saiu daquele lugar. Ele agora estava vivendo em sua nova morada, aquela que ele sempre desejou estar em tempos imortais. Ele habita na vida daqueles que foram lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Em outras palavras, nós somos a habitação de Deus. Mas quando a cortina se rasgou, irmãos, a devoção popular entrou num frenesi. Por quê? Porque agora alguém estava interferindo com o estilo seguro de vida religiosa. Agora Deus não ficava mais num cantinho, num quadrado, num tapume, esperando as pessoas chegarem. Agora a proposta de Deus era algo muito maior que estava extrapolando as paredes do Santo dos Santos. Então o que é que eles fizeram? Eles continuaram como se a cortina estivesse lá. Quando a cortina, irmãos, foi rasgada, Deus estava fazendo a sua declaração final de que Ele agora, a partir de agora, estava ausente como lugar definido da sua presença do templo. Aliás, Jesus já havia dito isto lá em Mateus capítulo 23, usando a expressão de que a casa que não é mais a casa do seu pai e nem a casa dele, a vossa casa ficará deserta. Há uma expressão no hebraico que diz assim, ikabosh, que quer dizer Deus, ou seja, a glória já se foi. Ishabod. Kabosh é outra coisa. Ishabod. A presença de Deus foi-se. Há muitas décadas, a presença de Deus já não estava mais no templo. A presença de Deus agora estava em 2 dos seus discípulos, Pedro e João. O homem coxo tinha ido lá naquele lugar, na porta do templo, mas agora ele iria experimentar o poder da presença de Deus, não no templo, mas sim subindo as escadas, na vida de 2 discípulos. Pedro fixa os seus olhos naquele homem que estava esperando algo de Pedro e João. E olha para ele diferente dos outros. Talvez os judeus tenham olhado para ele o seguinte: ele pecou, por isso que essa enfermidade o acometeu. Ou se ele não pecou, pecaram os seus pais. Mas o que Pedro e João estão fazendo agora, irmãos, talvez tenham nos seus ouvidos espirituais ouvido de novo aquela palavra de Jesus. Nem ele pecou, nem seus pais pecaram. Mas ele está assim para que as obras de Deus sejam manifestas nele.
Assim Pedro estende a mão e cura aquele homem. E por dizer isso, irmãos, qual foi a mão estendida àquele coxo? Foi a mão de Pedro ou a mão de Deus? Qual foi a mão que se estendeu àquele coxo? A mão de Pedro ou a mão de Deus? Nós poderíamos trabalhar isso aqui numa apologia, numa perspectiva teológica, mas como eu disse, nós não precisamos de nada complexo. Eu quero dizer para vocês que foi a mão de Pedro, mas também a mão de Deus. Porque agora no novo habitat de Deus, nós somos os pés e as mãos de Deus. Quando nós estendemos, quando nós caminhamos em direção às pessoas necessitadas, nós o fazemos no poder de Deus. Como Paulo diz em Colossenses capítulo 1, verso 27. Cristo em vós, esperança da glória. O homem coxo foi curado. Ele levantou, porque o poder de Deus fluiu. E o poder de Deus flui onde quer que ele esteja. Se quisermos ver o poder de Deus fluindo, nós precisamos garantir a presença de Deus em nós. Nós precisamos trabalhar a realidade da nossa comunhão com Deus. Nós precisamos buscá-lo, porque ele se deixa achar por todos aqueles que o buscam e o buscam de coração. Eu gosto, irmãos, e esse texto é meu texto de culto fúnebre. Eu não consigo sair de 2 ou 3 textos da palavra de Deus com relação a culto fúnebre. Eu gosto do episódio de Marta, Maria e Lázaro. Estas duas, aliás, esses 3 irmãos, eram extremamente instruídos teologicamente. Eles tinham uma instrução teológica bíblica de uma maneira fantástica. E as irmãs sabiam que a presença de Jesus significava o poder de Deus. Por isso que quando Lázaro adoece, a primeira coisa que elas fazem é mandar avisar a Jesus Cristo que o amigo dele tinha adoecido. Mas Jesus demora. Jesus atrasa um pouquinho. E quando Jesus chega, a primeira reação de Marta é a seguinte: se o Senhor estivesse aqui. O que Marta está dizendo teologicamente? Que a presença do Senhor é presença garantida do poder de Deus. Ou seja, se Jesus estivesse ali, nada daquilo que aconteceu teria acontecido. Mas o problema de Marta, irmãos, é que ela via Jesus como Deus de ontem. O Deus de ontem. Se o Senhor estivesse aqui, nada teria acontecido. Mas aí Jesus continua conversando com ela e diz, eu sei que o que morre pode, e crê em mim, pode ressuscitar. Aí ela diz, Senhor, eu sei que ele viverá novamente na ressurreição. Mas um problema de Marta, ela entendia que Jesus era o Deus de ontem e o Deus do futuro distante.
Mas Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E Maria mostrou para Jesus onde estava o túmulo. Jesus é o poder de Deus hoje, ontem e amanhã. A presença de Jesus é a garantia do fluir do poder de Deus. O poder de Deus flui onde Jesus está presente. Este prédio não tem nenhum poder em si mesmo. Mas eu e vocês somos revestidos da presença de Deus. E essa presença de Deus caminha os caminhos que eu e vocês caminhamos. A segunda-feira vai começar de novo, e o frenesi que nós deixamos na sexta-feira vai começar novamente amanhã, às 6 da manhã. E para alguns vai começar mais cedo ainda. Para alguns vai começar hoje à noite, que tem que voltar para casa para preparar para trabalhar amanhã. As aulas voltam amanhã. E aonde nós estivermos, biblicamente, a presença de Deus vai estar. E o poder de Deus precisa acompanhar essa presença. Mas também, irmãos, o segundo princípio. O poder de Deus flui onde há esperança. Você pode acompanhar no verso 4 e 5, que a palavra esperando, receber alguma coisa, significa esperar por algo em expectativa. Havia alguma coisa sobre esses dois homens que se preocupava com ele, com o coxo, que ele sabia que algo estava para acontecer. Talvez ele estivesse pensando apenas em uma moeda de ouro. Mas ele esperava com expectativa. Todos nós sabemos, irmãos, que Deus pode fazer muito mais, abundantemente, além do que nós pensamos e do que nós pedimos. O problema, irmãos, é que muitas vezes nós chegamos a Deus não esperando nada. Chegamos à igreja no domingo, prontos apenas para mais um culto de domingo. Nós vamos cantar alguns cânticos com refrões que nós já conhecemos. Vamos orar, vamos ter um tempo de comunhão. E desde que o pregador faça tudo segundo o script da liturgia presbiteriana, mais ou menos 10 para as 9, 15 para as 9, a gente já pode ir para casa, assistir o restante do Fantástico, fazer um restê da manhã e comer e etc. Só isso. Mas eu quero dizer para os irmãos que é tão importante virmos à igreja para ouvir Deus falar. Na expectativa de que algo vai acontecer comigo. De que Deus vai falar comigo alguma coisa. E que a partir desse culto, algo vai mudar na minha vida. Algo vai apontar para uma nova perspectiva de caminhada. Algo vai fazer com que a minha vida mude. Mas o mais triste, irmãos, do que vir à igreja, quando não está esperando alguma coisa acontecer, pior ainda quando você vem à igreja, certo de que nada vai acontecer.
se nós chegamos a este estágio, irmãos, de virmos à igreja, não esperando nada acontecer, nós somos de todos os homens os mais desgraçados. Porque nós temos uma fonte que emana todo o poder. Uma fonte que emana todas as possibilidades da vida. Um Deus que habita pessoalmente em nós, que decidiu habitar em nós. E nós não temos nenhuma expectativa que Ele faça alguma coisa. Irmãos, seja em casa, na sua devocional privada, ou quando viemos para a igreja, para a casa do Senhor, nós devemos nos achegar a Deus com expectativa. O poder de Deus flui aonde há expectativa. Este homem coxo esperava algo. Ele teve muito mais do que ele jamais esperava. O poder de Deus flui onde há esperança. E nós precisamos desenvolver uma atitude de expectativa para além de nós mesmos, para aquilo que Deus pode fazer e quer fazer na minha e na sua vida. Nós precisamos, irmãos, nos elevarmos um pouquinho mais da nossa tendência de pigmeu, de que já está bom do jeito que está. Estou indo para o céu, isso basta. O céu, irmãos, quer vir até onde nós estamos. O céu quer produzir em nós o princípio ativo da cura, da restauração, da salvação. Deus quer que nós sejamos chafariz. Jesus disse isso na grande festa, que do seu interior fluam rios de água viva. Deus quer isso. Deus quer que nos acheguemos a Ele com corações crentes, com corações cheios de fé, com corações expectantes. Hebreus 11:6 diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que os buscam. Deus quer, irmãos, que nos cheguemos a Ele com expectativa. Sabe qual era o lema da vida de um dos grandes missionários que a história humana já teve, chamado Hudson Taylor? Tente grandes coisas para Deus. Espere grandes coisas de Deus. Tente grandes coisas para Deus. Espere grandes coisas de Deus. E ele ainda continua dizendo, Hudson Taylor, muitos cristãos estimam dificuldades à luz dos seus próprios recursos. E assim tentam pouco e muitas vezes falham no pouco que tentam. Mas lembre-se, todos os gigantes de Deus foram homens fracos, que fizeram grandes coisas para Deus, porque eles contaram com o poder e a presença de Deus com eles, fazendo grandes coisas. Eu me perguntei, irmãos, assim, como é que Deus se sente quando a sua igreja se apresenta diante dele sem senso de expectativa? Se Ele é o grande Criador e nós cremos nisso, isso faz parte da base da nossa teologia reformada. Deus é o grande Criador dos céus e da terra. Ele é soberano em todas as suas ações, poder infinito sobre todos e sobre tudo.
Para ele é um insulto, irmãos. Quando nós nos achegamos à sua presença, sem esperar que alguma coisa aconteça. Esse é um exercício dos caminhantes de fé. Todas as vezes que eu me aproximo de Deus, há dentro de mim a expectativa de que Ele vai fazer alguma coisa. Quando eu oro por alguém, eu estou orando, crendo que Deus vai pôr a mão ali e vai fazer alguma coisa. Porque Deus pode fazer. A única coisa que eu posso fazer é chegar-me diante dele com o coração expectante. Deus, eu creio que o Senhor pode fazer, que se o Senhor quiser, isso será feito. Quando nós esperamos, irmãos, que Ele vai mover, nós experimentaremos do seu poder movendo em todas as áreas da vida. Quando nós nos colocamos em expectativa diante de Deus, Ele fará. Terceiro princípio. O poder de Deus flui onde a autoridade é reconhecida. Irmãos, eu não vejo aqui Pedro e João orando por este homem. Eles simplesmente lançam mão da autoridade a eles investidos, disponibilizada, e dizem em nome de Jesus, anda. Estende a mão, diz, eu te ajudar você a levantar. Pedro, revestido de autoridade espiritual, age com essa autoridade diante desse homem que cruza com ele, no seu caminho para um colóquio com Deus. E ele traz o Senhor a este homem que não pôde entrar ao templo até aquele momento. Mas agora ele já pode. Porque Deus habita o coração desses dois discípulos. E na autoridade que revestido de autoridade que Deus, que Jesus Cristo passou a eles. Porque Jesus disse no verso 18 do capítulo 28 de Mateus, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Toda autoridade pertence ao Senhor. Mas no verso 19, Ele dá-nos, Ele transfere para a sua igreja, Ele transfere para nós essa autoridade. O nome de Jesus tem toda a autoridade para levantar todo tipo de enfermidade. E nós fomos investidos, como igreja, dessa autoridade. Só, irmãos, que nós estamos abrindo mão dela. Até porque nós não queremos muito envolvimento com isso. Porque, na realidade, o céu é apenas um discurso que vai demorar para chegarmos lá. Mas quando Deus chamou a mim e a você, o céu desceu até onde nós estávamos. E eu não tenho como sair. O céu tem a ver comigo, irmãos. Eu não posso adiar o mover do céu em direção às pessoas. Eu sou revestido e você é revestido e todos quantos foram lavados no sangue do Cordeiro foram revestidos e qualificados para exercer a autoridade em nome de Jesus. Agora tem um problema, irmãos. É o quarto princípio. O poder de Deus flui
onde ele receberá a glória. O poder de Deus flui onde ele receberá a glória. Deus se moveu em poder, irmãos, no capítulo 3 de Atos. Aliás, Atos é a história do mover do poder de Deus. Os estudiosos chamam Atos do Espírito Santo, realizado na igreja apostólica. Não são atos dos apóstolos, mas atos do Espírito Santo realizados por meio da igreja apostólica. O poder de Deus que curou esse coxo foi porque o nome de Deus foi honrado. Pedro e João reivindicaram o nome do Senhor, com a autoridade do Senhor, porque nesse momento, Pedro e João estavam investidos nessa autoridade, mas com o coração no lugar certo. Pedro diz assim: vocês olham para nós, como se de nós mesmos emanasse o poder que curou este aí. Vocês estão enganados. Isso tem a ver com Deus, Jesus Cristo. E aí ele faz todo aquele discurso do capítulo 3. Pedro e João tinham no seu coração o dar toda a glória ao Senhor Jesus Cristo. Eles não puxaram a glória de Deus para si. Deus se opôs a Saul, porque Saul tentou puxar a glória para si mesmo. Deus, apesar de Davi, abençoou a Davi, porque Davi procurou tributar a Deus toda a glória daquilo que ele estava fazendo. Eu gosto, irmãos, do capítulo 19 de Atos. E eu vou dizer uma coisa aqui que a maioria de vocês vão estranhar e vão achar que não está lá. Vocês conhecem os 7 filhos do sacerdote Seva, que eram exorcistas? Não, né? Então está lá. Está lá no capítulo 19 de Atos. Eles tiveram a audácia de tentar usar a autoridade no nome de Jesus para ganhar a glória para si mesmos. Eles não eram revestidos, eles não estavam revestidos na autoridade de Jesus. Eles não estavam com o desejo de glorificar o Senhor. Aí o diabo tira um sarro deles. Eu conheço Jesus. E conheço Paulo. E vocês, quem são? Porque eles queriam a glória para si mesmos. O poder de Deus, irmãos, flui aonde ele receberá a glória. Eu já disse aqui para os irmãos, e eu tenho esse livro é imprestável. Não é que ele é ordinário, mas eu não empresto para ninguém. Ele precisa ter toda a delicadeza para virar a folha, senão ela quebra. Esse livro fala do avivamento de 1858 a 1860. Um dos homens que Deus usou significativamente e abençoou durante esse avivamento foi o reverendo David Morgan. Muitas coisas incríveis do poder de Deus passou pela vida desse homem. Esse homem foi um vaso
como muitos outros, em tempos especiais, mas nesse tempo desse avivamento, este foi o homem que Deus usou portentosamente. E é contado de um culto, irmãos, que aconteceu na noite do dia de ano, em 1860. Um velho pastor que estava lá é o que faz o relato no livro. Ele estava lá com David Morgan. Ele escreveu essas palavras, abrem aspas. A noite foi terrível e tremenda. Tão perto estava o reavivalista do seu Deus, referindo ao reverendo David Morgan, que o seu rosto resplandeceu como de um anjo, de modo que ninguém poderia olhar fixamente para ele. Muitos dos ouvintes que lá estavam desmaiaram. Outros nem moviam. Outros nem piscavam. E ao caminho de casa, eu não ousava quebrar o silêncio por quilômetros. E por volta da meia-noite, eu aventurei dizer, temos tido reuniões abençoadas. Não, pastor? E ele respondeu, sim. E em seguida, após uma pausa, ele acrescentou, o Senhor nos daria grandes coisas, se somente Ele pudesse confiar em nós. O que é que o Senhor quer dizer com isto, pastor? Eu perguntei. Se Ele pudesse confiar em nós, para não lhe roubar a glória para nós mesmos. Então o ar da meia-noite tocou com o som do seu grito no topo da sua voz. Não a nós, Senhor, não a nós, mas o teu nome da glória. Igreja do Senhor Jesus Cristo, nós temos o dever, a obrigação de vigiar e assegurar zelosamente que tudo que fizermos seja genuinamente para a glória de Deus. Porque senão, irmãos, a glória de Deus não estará entre nós. E tudo que tiver que acontecer, só acontecerá se a glória de Deus for o nosso foco. O ambiente que fluirá o poder de Deus é onde Ele está. Não tem a ver com multidão. Não tem a ver com sermões bem bolados, com complexidades de ideias e de terminologias. Não tem a ver com equipamento nenhum moderno de som ou qualquer que seja. Um ambiente que fluirá o poder de Deus é da onde Ele está. Onde há esperança. Onde há um coração expectante, aguardando o momento da ação de Deus.
é aí que Deus vai agir. Aonde a autoridade é reconhecida. Nos céus e no inferno. Aonde a autoridade investida à igreja, a nós é reconhecida. E onde só Ele, o Deus eterno, receberá toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Só aí fluirá o poder de Deus. E que Deus nos ajude para que esse lugar, para que a minha e a sua vida seja extensão desse fluir do poder de Deus. Há tantas pessoas, irmãos, não é que sentam na escadaria do templo, mas que estão entre nós, doentes. E que precisa de alguém revestido dessa autoridade para serem curados. Deus está mandando todos os dias. Todos os domingos eu vejo rostos diferentes aqui. Todos os domingos. Escola dominical e culto à noite. E nós precisamos, irmãos, de ter um ambiente onde o poder de Deus flua. E a presença de Deus tem a ver comigo e com você. Porque Ele quer estar presente. Mas nós precisamos de ter o foco certo e buscar de todo o coração essa realidade do Senhor. Aqueles que me buscam, eu me deixarei achar. Que seja todos os cultos um momento de encontrar com Deus. Que esse seja o nosso foco principal neste ano, irmãos. Aonde você está indo? Estou indo para o encontro com o meu Deus. E aí você vai vir com a roupa adequada, você vai vir com o vocabulário adequado, você vai se apresentar diante dele com o coração adequado, você vai ter atitudes adequadas, você vai ter reverência no templo, os celulares serão desligados. Porque eu vou para um encontro com meu Deus, Ele está aqui. Quando a igreja entender isso, não entrarão aleijados aqui dentro que não serão curados. Aleijados morais, aleijados fisicamente, aleijados espirituais, aleijados de caráter. Qualquer um doente que entrar aqui dentro será impactado do fluir do poder de Deus. Independe de quem está pregando, independe do que seja pregado, é a presença de Deus que cria o ambiente para fluir o seu poder. Agora, se a gente vem para cá, irmãos, com os nossos iPods da vida, conectados apenas à internet, Deus vai ficar lá de fora. E sem a presença dele, irmãos, nós podemos espernear, cantar refrões aqui de autoridade e poder, não vai acontecer nada. E aí a gente vem para a igreja sem nenhuma expectativa de alguma coisa vai acontecer. E aí, irmãos, nós vamos repetir a mesma coisa do templo em Jerusalém. Aleijados virão, passarão 40 anos aqui,
a gente olha para elas e diz assim, não tem jeito mais. Não tem jeito mais porque o poder, Deus não opera mais. Deus não é capaz de mudar a vida, refazer de novo. Não é Deus, irmãos, o problema está conosco. Com a igreja e com os indivíduos que fazem parte dessa igreja, que se dizem crentes. Então o grande desafio meu e seu hoje é vir para cá, todas as reuniões, entendendo que não é um encontro com o pastor Ezequiel, ou com quem quer que seja, mas é encontro com o Senhor. Aí a hora que alguém estiver orando, você vai ficar lá na porta, você não vai entrar. Porque tem alguém conversando com Deus que está presente. Quando a palavra dele estiver sendo lida, você vai ficar lá, você não vai entrar, não vai fazer barulho. Porque nós estamos na presença do Deus Altíssimo. Eu vou criar um ambiente para que ele flua o seu poder. Com temor e tremor. Vamos nos colocar em pé, irmãos. Vamos orar. Temos vários pedidos de oração e eu queria hoje não ler nenhum. Vou entregar nós vamos dividir esses pedidos. Mas eu queria que o pedido ficasse com você unicamente. Eu queria que você se colocasse diante de Deus à luz do texto que nós pensamos hoje. Eu queria orar com você. Mas eu quero orar com esses irmãos aqui. 33 em Araraquara, 9 não conseguimos detectar. Tem umas irmãs em Jaboticabal, são amigos do Léo, estão conectados. Mas eu quero dizer, todas as regiões aqui perto, normalmente o rastreador pega como se fosse Araraquara. Não é tão sofisticado assim o nosso, para dizer assim, está no bairro tal, no bairro. Não temos ainda como fazer isso. Então, tem 9 irmãos aí, 5 em Ribeirão Preto, 4 em Uberaba, 3 em São Paulo, 2 em Recife, 2 em São José dos Campos, 2 em Nova York, 1 em Itu, 1 em Indaiatuba, 1 em Sorocaba, 1 na Alemanha, Stuttgart. Hein? É o Vini. É o Vini. 1 em Londres, que é a Lu, né? Mumbai, na Índia, 1 também. E Esteio, Rio Grande do Sul, também. 68 conexões. Que Deus esteja estendendo essa ação dele na vida de vocês aí, todos os países e todas as regiões. Vamos orar, irmãos. Eu nem vou convidar você aqui para vir à frente. Eu quero que você fique aí no seu lugar. E eu gostaria de orar com você. Feche os seus olhos e vamos orar. Deus amado, Senhor dos céus e da terra, Senhor nosso, Deus presente aqui agora, é com temor e tremor que acabamos de ouvir a Tua palavra. É com temor e tremor que eu acabei de entregar a Tua palavra. Tu conheces o meu coração. Tu sabes, ó Deus, da dependência absoluta que eu tenho do Senhor. Tu sabes, ó Pai, que não a mim, mas o Senhor seja toda a glória e toda a honra. Até porque, Senhor, à semelhança de Pedro e João, não há
nenhum poder sarador, nenhum poder restaurador, nenhum poder transformador que possa sair de mim mesmo. Sou um vaso furado debaixo da fonte. Tu sabes disso. E com isso, Deus, eu quero dizer para o Senhor que esta igreja foi comprada pelo sangue do teu Filho. O Senhor é o Deus eterno de cada um de nós. Mas o que nós queremos clamar agora, Senhor, é que a glória do Senhor se manifeste em nós e através de nós. Queremos, ó Deus, estender os nossos braços, as nossas mãos, em direção ao necessitado, em teu nome, e as necessidades sejam supridas. Queremos receber, ó Deus, de braços abertos aqueles que o Senhor tem trazido para o nosso meio e produzir nas suas vidas os resultantes de uma comunhão íntima com o Senhor. Por isso, ó Deus, as nossas dificuldades, os nossos enfrentamentos, são todos, ou estão todos, aos teus pés. Sabedores, ó Deus, de que o Senhor tem todo o poder. Então, ó Deus, haja na vida de cada um. O meu coração está diante do Senhor expectante para que esse ano 2014 seja um ano diferenciado na vida dessa igreja e na vida de cada irmão que faz parte dela. Tanto irmãos que congregam aqui, quanto irmãos que estão conosco via internet. Deus, o que nós queremos é fazer grandes coisas para o Senhor. E o nosso coração está esperando por isso. Despede-nos na tua paz. E não nos falte a tua presença em qualquer que seja a situação. Porque sem ela, nós perdemos os recursos do teu poder. Sê conosco, Deus, em todo o tempo. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão, as consolações e o poder do Espírito Santo invadam as nossas vidas, hoje e para todo sempre. Amém, Senhor.